Sua Bíblia, no livro de 2 Samuel. Segunda Samuel, capítulo 5. Segunda Samuel, capítulo 5. E antes de ler o texto, você que é nosso visitante, veio pela primeira vez, segunda vez, está começando a vir e fazer parte, se enturmar e fazer parte desse ministério, seja bem-vindo mais uma vez, que o Senhor possa mesmo falar com você nessa noite, né? Se tiver algum visitante que veio pela primeira, tem alguém que veio pela primeira vez aqui hoje? Desse lado aqui, pela primeira vez, amém? Pode ficar de pé, sem nenhum tipo de constrangimento, não para atrapalhar, fique de pé. Tem alguém do seu lado, vai dar um abraço em você aí, entendeu? Vai te receber, vai dizer um boa noite para você, um seja bem-vindo, volte sempre. Volte sempre é muito importante, viu? Alguém aqui no nosso meio, aqui nesse meio aqui, tem alguém pela primeira vez? Tem uma irmãzinha, tem um irmãozinho ali, tem outro irmãozinho, tem outra irmãzinha. Dá um abraço aí. Deve ficar de pé para receber um abraço, um bem-vindo. E um volte mais vezes, é muito importante um volte mais vezes. E aqui desse lado, se tiver algum visitante, a gente queria convidar você a ficar de pé para alguém te receber. O Rodrigo está ali, nosso visitante. Oh, não, o Diguinho é de casa. Está sempre aí. Trabalha bastante, mas está sempre aí, aleluia. 2 Samuel capítulo 5, verso 1. Diz assim: então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: eis-nos aqui teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. E partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que falaram a Davi, dizendo: não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Uma tradução diferente e melhor do que essa que eu estou lendo aqui, diz que o rei dos jebuseus disse para Davi: Davi, até os meus cegos e até os meus coxos são mais fortes que você e vão impedir você de entrar aqui na fortaleza. Verso 7. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal, e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão.
Por isso se diz: nem cego, nem coxo entrará nesta casa. Verso 9: assim habitou Davi na fortaleza, e lhe chamou a cidade de Davi, e Davi foi edificando em redor, desde Milo até dentro. Verso 7: porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Uma tradução também um pouco diferente da minha que eu li, vai dizer no verso 7, mas Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Amém? Feche os teus olhos. Pai, nós queremos essa noite te exaltar e te bendizer. Nós estamos aqui na tua casa e mais uma vez crendo, confiado na tua presença, confiados que o Senhor está nesse lugar, confiados que esse lugar é o lugar onde o Senhor ordena, ministra a bênção do Senhor, que aqui é casa de oração para todos os povos, que aqui nesse lugar o Senhor tem dado livramento, libertação, tem curado, aqui o Senhor tem salvo, aqui o Senhor tem redirecionado caminhos, aqui o Senhor tem restaurado famílias, aqui nesse lugar o Senhor tem abençoado pessoas, como todos nós. Por exemplo, eu estou aqui, Pai, de coração aberto e feliz por estar na tua casa, mais do que feliz, como nós cantamos aqui nessa noite, em adoração ao Senhor, nós declaramos que adoramos o Senhor, não importa a circunstância, e tudo que nós queremos é te adorar, e te adorar, Senhor, não importa a situação, não importa se há necessidade, se há abundância, não importa se há, Deus, saúde, ou se estamos passando por enfermidades, não importa, Senhor, qual é a circunstância, quando nós entendemos o nosso posicionamento, quando nós entendemos que somos filhos do Senhor, as circunstâncias, as situações que nos rodeiam, não nos importam, porque sabemos que há um final para todas elas, e o final para todas elas é a vitória que Jesus teve na cruz por todos nós. Está escrito, declarado, está, Pai, anunciado e perpetuado, Senhor, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que o amor do Senhor tem nos sustentado e tem nos dado vitória, que a obra que o Senhor fez na cruz do Calvário nos garantiu a vitória e a vitória eterna. Nós somos um povo, ó Deus, que sabe do final da nossa história. Tem pessoas que estão, Pai, desesperadas, tem pessoas que vivem angustiadas, tem pessoas que vivem, ó Deus, assombradas pelo futuro, porque não sabem qual é o futuro delas. Nós não somos esse povo, nós somos um povo que sabe do futuro que nos está reservado, nós sabemos da vitória que nos foi garantida, nós sabemos da unção que está sobre nós, nós cremos e sabemos que o Teu Espírito Santo habita em nós, e Ele testifica com o nosso espírito que somos filhos do Senhor, aleluia, e como filhos, temos em nós o selo do Teu Espírito, que é o nosso penhor. Um dia o Senhor virá nos buscar, aleluia. Um dia o Senhor virá nos buscar, porque somos propriedades suas, porque somos do Senhor, porque o selo do Senhor está sobre nós, aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. Senhor, nos dá a Tua palavra nessa noite. Tu sabes que esta é a Tua palavra e tudo que nós queremos é ouvir a Tua voz nessa noite. Fala conosco, Pai. Fala comigo, como o Senhor tem falado nesses dias, porque a Tua palavra, a Tua mensagem veio primeiro para mim, Senhor. Se essa mensagem não tiver efeito primeiro na minha vida, então ela não serve para mais nada, Pai. Mas ela serve para minha vida primeiro, para fazer uma obra do Senhor na minha vida primeiro, para podermos estar aqui, então, ministrar a Tua palavra. Que o Senhor fale com o Teu povo por misericórdia, por graça, por amor do Senhor. Amém e amém. Amém, amados. Eu queria ser bem simples nessa noite, de verdade, e você vai ver que é simples o que Deus colocou no meu coração para ministrar para a igreja, para você
que é povo do Senhor, porque sobre nós há esse peso de responsabilidade, esse peso, esse temor, esse tremor de estar diante da igreja gloriosa e trazer aquilo que eu creio que Deus quer falar com você, como falou comigo, e sempre primeiro fala comigo, e sempre primeiro fala com a gente, para que então a gente possa ser instrumento do Senhor para abençoar a vida de alguém. E eu tenho certeza no meu coração que Deus vai falar com você nessa noite, nesse lugar. Eu tenho convicção, não por minha causa, mas porque a palavra do Senhor, ela é fiel, ela não volta vazia, ela é penetrante, e algo Deus vai falar com você. Então eu queria convidar você a deixar a tua Bíblia aberta aí, pôr a tua atenção, todo o teu coração agora derramado na palavra do Senhor. O texto que nós lemos vai dizer de um tempo da vida de Davi, onde o rei Davi, ele está reinando, já é rei sobre Judá, e ele reina em Hebrom. Hebrom fica ao sul de Israel. Então você pega o mapa de Israel, você tem lá ele de pé, ele é uma faixa comprida, e norte em cima e sul embaixo, e Hebrom é do meio do mapa para a parte de baixo, ele é mais ao sul, Hebrom. Então Davi está reinando em Hebrom agora. Ali é a sede do seu governo, do seu reino, ali é o seu quartel-general, ali é o seu centro de reinado, é ali em Hebrom. E ali, Davi, para governar Israel, para reinar em Israel, é complicado, porque tem o reino, tem a parte do norte, que é em cima, e para Davi governar do sul, lá de baixo, ele mantém as tribos que estão no norte, mais em cima, distantes. E se ele for para o norte para reinar, vai ficar difícil, porque lá embaixo é o sul e fica distante. Então Davi tem um problema na sua vida. Davi está reinando. Davi é um homem que Deus o escolheu, que Deus o chamou, que Deus sonhou com Davi, e Deus olhou para Davi e falou: esse é o homem segundo o meu coração. Eu escolhi Davi. Enquanto os homens escolheram Saul, eu, todavia, escolhi Davi. Enquanto as pessoas queriam escolher os irmãos mais velhos, os mais aparentemente capazes, Deus escolheu Davi. E Deus colocou Davi e prometeu: olha, você vai reinar sobre o meu povo, você vai ser o meu rei sobre Israel, sobre o meu povo escolhido. E Davi passa então nesse período de muitos anos lutando, sendo perseguido por Saul, e são mais de 20 anos, e Saul reinando e perseguindo Davi. Então um dia, Saul vai numa batalha, e ele é cercado, ele pega a espada dele e se mata. Então Davi reina, começa a reinar agora. Davi começa a reinar, mas ele vai reinar no sul, em Hebrom. E enquanto ele está reinando em Hebrom, no mesmo território aí que você vê no mapa, que é Israel, então quando ele está lá, ou às vezes fugindo de Saul, e o texto que nós lemos, capítulo 5, fala que o povo procura Davi, os anciãos vão procurar Davi e dizer assim: Davi, enquanto Saul reinava, era você que entrava e saía, fazia as entradas e saídas. Esse termo na Bíblia, entradas e saídas, é um termo militar. Então está falando de batalhas, de guerra, das guerras que Davi travava. E Davi comandava os exércitos de Israel, então ele que levava o povo para guerrear. Era um general abençoado, usado por Deus, para conquistar territórios para Israel. Então ele saía e ele habitava em Hebrom, e o povo dizia: ó, quando Saul reinava, quem saía para as guerras era você. E Deus abençoava o povo e dava vitória através da sua vida, Davi. Você é o escolhido por Deus, Deus te escolheu. Então Davi recebe as pessoas ali, e ele saiu para batalhar, para guerrear. Ele conquistou um território, conquistou outro, mas tem um problema para Davi. Tem uma questão que aflige o coração de Davi. Qual é a questão? Se você pegar o mapa que eu falei já umas 8 vezes aqui, eu vou falar mais umas 12 ainda. Se você pegar esse mapa de Israel e olhar para ele, você vai ver que Davi está reinando em Hebrom, embaixo. E que o povo de Israel estava em todo o território, até em cima, no norte. Mas no meio do mapa, tem Jerusalém. Tem no meio Jerusalém.
E Davi está reinando lá embaixo. Então ele saía para as batalhas, nas suas saídas e entradas militares, ele saía, conquistava uma terra e passava por Jerusalém. E dava uma olhadinha. E aí ele saía para outra batalha e passava por Jerusalém e dava uma outra olhadinha. E ele ia nas suas batalhas, nas suas saídas e entradas, e estava lá Jerusalém. E Jerusalém não era do povo de Israel. Quem habitava Jerusalém eram os jebuseus. Jerusalém não era. Quando você olha hoje, quando você ouve falar em Jerusalém, quando eu ouço falar em Jerusalém hoje, nós temos qual a imagem? De uma cidade que Deus escolheu, não é? É uma cidade que é sonho de todo mundo, que ela é vista, é desejada por todos. Mas quando eu olho para Jerusalém, eu sei que Jesus habitou lá, que Jesus andou lá, que o templo era lá, que tinha prosperidade lá, que era uma bênção, que era uma grande cidade fortificada, que Deus estabeleceu o templo dele ali, que a adoração era ali, que os cultos principais eram ali, que as festas anuais de Israel eram feitas ali. Então, quando eu olho para Jerusalém, eu vejo isso. Você vê isso. Quando Davi olhava para Jerusalém na época dele, ele não via nada disso. O que ele via era uma fortaleza, velha, com muros altos e difíceis de entrar nela, e uma dificuldade. Então, quando eu olho para Jerusalém hoje, é uma bênção. Quando Davi olhava, era uma fortaleza. Sei que pode ser chato para vocês, mas eu queria que você olhasse para alguém do seu lado e dissesse: Jerusalém para Davi era uma fortaleza. Irmão, pensa comigo. Davi era o rei, sabia tudo de guerra, conquistava, mas ele passava por ali e aquilo ali tinha um rei dominando aquela área que era importante para Davi. Davi olhou para aquele lugar e desejou aquele lugar. Falou: esse vai ser o lugar do reino. Eu vou conquistar esse lugar. Eu vou tomar essa cidade. Eu vou entrar aí. E a partir daí eu vou governar. Porque para mim é um problema. Para o meu governo ser perfeito, ser pleno, eu preciso tomar essa fortaleza que está aí. Tem uma fortaleza para Davi tomar, irmãos. Tem uma fortaleza que Davi passa por ela, ele está reinando já. Ele já é rei. Ele já era um homem de conquistas. Ele já era um homem ungido, abençoado, mas tinha uma fortaleza que Davi não conseguia entrar. Que tinha alguém lá dentro reinando. E que olhava para Davi e escarnecia dele, zombava de Davi. Eram muros altos, fortificados, difícil, muito difícil, porque a história diz que em cima dos muros haviam lugares onde os flecheiros, os arqueiros ficavam. Qualquer pessoa que se aproximasse da muralha, o flecheiro, o arqueiro, matava. Até para chegar perto dela era meio difícil. Então você imagina Davi olhando para aquela cidade, eu falei: vou entrar aí um dia. E o rei lá de dentro diz assim: você aqui não vai entrar. Você pode ser bom em quase tudo, mas aqui você não entra. Sabe o que eu vejo essa imagem? Eu vejo a imagem do diabo, de Satanás. Por quê? Porque todos nós temos o desejo no coração, eu tenho certeza que você aceitou a Cristo. E você sabe que Deus tem uma vida plena para você viver. Amém? E você luta por isso. Você entra num processo de santidade, de buscar isso, de melhorar, de ser uma pessoa melhor. Não porque você tem um pensamento positivo, você tem força de vontade, não. Porque o Evangelho entra na tua vida. Porque Jesus vem e te ensina, o Espírito Santo habita em você. Então, as coisas velhas passaram. Você tem o desejo de viver algo novo, diferente, melhor. De buscar a santidade, de ter uma transformação de vida, uma metanoia, uma conversão. O que você fazia que era normal, o Espírito Santo agora te fala: ó, isso é errado, então você volta e não faz mais. Então você está reinando agora, você foi chamado para reinar na sua vida, para ter o governo daquilo total. Mas tem área na tua vida e na minha vida, que são fortalezas, que eu olho para elas,
e eu estou lutando contra elas, mas eu ainda não consegui vencê-las. Eu tenho, estou dizendo que eu tenho. E desculpe, não estou usando, né, não precisa ser profeta para saber que você também tem na sua vida. Áreas da sua vida que você, ou talvez você está aí lá do seu esposo, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe. Talvez você é casado há 20, 30 anos. E ela não sabe, ele não sabe que você tem uma fortaleza dentro de você. Você tem uma Jerusalém dentro de você, que não foi tomada ainda, que ainda não foi conquistada. E tem alguém lá dizendo assim: olha, você pode reinar bem aqui, pode governar bem ali, pode ser bom nisso, bom naquilo, boa nisso, bom naquilo, mas aqui você não entra, Davi. Aqui você não, aqui até os meus cegos, os meus coxos podem te vencer. Bom, e aquilo prejudicava Davi, porque para reinar ele precisava daquele lugar, ele precisava tomar aquela fortaleza, ele precisava entrar e vencer aquilo, porque ia ser ali ia ser a cidade do grande rei, ali ia ser o centro, ali ia ser o templo, ia ser ali. Tudo que Davi sonhava era entrar e tomar conta daquilo, e entrar ali e tomar posse daquilo. Mas o texto diz que tinha um rei lá dentro. Verso 6: e partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que falaram a Davi dizendo: não entrarás aqui, a menos que lance fora os cegos e os coxos, querendo dizer, não entrará Davi aqui, ou seja, meus cegos e meus coxos, só eles, Davi, já te impede de entrar. Mas a segurança e a arrogância e esse escárnio da boca do rei de Jebuseus não estava, claro, na confiança dos seus cegos e coxos, estava na fortaleza, porque a fortaleza era difícil de entrar. Vencer cegos e coxos para Davi era fácil. O problema é que o Jebuseu, o rei, confiava na sua fortaleza, nos seus muros. É como o diabo olha para a minha vida, e Satanás, para a igreja, para as pessoas, e constrói fortalezas dentro de nós. E ele está dizendo para mim: olha, você é bom nisso, você faz aquilo, você venceu ali, mas aqui não, que você não entra. Essa parte da sua vida, essa fortaleza aqui, você não vai vencer, você não vai entrar. Dá para entender ou não? O diácono José veio falar sobre dízimo aqui, e ele disse que para ele, durante muitos anos, muito tempo, não foi possível dar o dízimo, ele não conseguia. Por quê? Porque isso pode ser uma fortaleza na vida de alguém. E tem pessoas na igreja que ouvem todos os dias, que sabem, que já ouviram textos, explicações sobre dízimo e oferta, mas mesmo assim elas não se converteram no seu bolso ainda, é uma fortaleza. Desculpe, tem pessoas que é um pouquinho de vergonha na cara que falta, mas tem pessoas que têm um problema mesmo nessa área, que é uma fortaleza mesmo, porque o diabo está lá dentro dizendo assim: olha, você é bom nisso, bom naquilo, você canta bem, você toca bem, dança bem, prega bem, mas o dízimo você não vai dar, porque tem isso, olha aquilo, olha o escândalo ali, olha isso aqui, como é que é. Então criou-se uma fortaleza, isso é uma fortaleza, e o Jebuseu está lá dentro gritando: não dá não, se você der, vai faltar. Ó, tem aquela conta lá, lembra daquela conta? Olha, lembra aquela conta? Olha, lembra aquele desejo que você tem de comprar alguma coisa? Olha, aquele carro lá está em promoção, a parcela dele abaixou. E geralmente a parcela que abaixou vai tomar o teu dízimo para pagar a parcela. E aí nós vamos criando fortalezas. O que o diabo quer é isso, que você não entre nela, não tome ela. Talvez a fortaleza das pessoas seja o perdão. Falta de perdão, não consegue perdoar. Pisou no meu calo, não perdoo. Isso é um problema, irmãos. Quando eu não libero o perdão, quando eu pelo menos dobro meu joelho na minha casa e digo:
eu libero perdão, eu perdoo, eu abençoo, quem me fez mal, eu abençoo. De verdade, isso é um problema, uma fortaleza. Nós não prosperamos. Nós entramos aqui, cantamos, dançamos, pregamos, fazemos tudo. Ninguém sabe, mas aqui tem uma Jerusalém que não foi tomada ainda. Mas eu sei disso. E você sabe disso. E eu não estou aqui para acusar você, dizer assim, não, eu estou dizendo que eu tenho. E quando a palavra do Senhor essa semana veio ao meu coração, no meu quarto, para mim, dizendo assim, olha, ô filhão, se esforça para tomar as tuas Jerusaléns. Tem um Jebuseu gritando aí que você não vai entrar. Que negócio é esse? Se levanta. E nós nos acomodamos com isso, irmãos. Nós aceitamos isso. Nós ficamos acomodados. A palavra é realmente essa, acomodados. Então eu passo por Jerusalém e está lá o rei gritando, aqui você não entra, aqui você não entra. E eu vou deixando, realmente lá é muito difícil, os muros são difíceis, realmente tem um guarda lá, tem flecheiro. Se eu chegar perto daquilo, se eu quiser mexer naquilo, vai criar um problema para mim. Então eu vou me acomodando. Eu, Marcos, vou me acostumando com isso. E aquilo vira uma iniquidade na minha vida. O que é iniquidade? Iniquidade é a institucionalização do pecado na minha vida. Fortalezas que nós temos. E se você entrou aqui nessa noite, e eu estou aqui falando isso, da parte de Deus para você, você está aí sentado dizendo assim, eu não tenho fortaleza nenhuma na minha vida, está 100% conquistado. Glória a Deus, aleluia. Eu não vou pedir para você levantar a mão. Porque se você levantar a mão e dizer assim, olha, eu não tenho nenhuma fortaleza para vencer, para conquistar, provavelmente vão te idolatrar, vão acender vela para você, vão fazer um altar, então eu não vou fazer isso com você. Entendeu? Você chegou num nível, você não tem nada, está tudo zerado. Cuidado que a trombeta pode tocar para você hoje, porque está 100%. Mas irmãos, quando eu entendo que eu tenho fortalezas porque eu preciso vencer, talvez seja a mentira. Pessoas que têm uma facilidade grande para mentir, achando que assim vão sair dos problemas. Eu vou mentir aqui, é uma mentirinha, para sair de um problema, vai criar um maior. Você sabe, você é inteligente, sabe muito bem disso. Mas é uma fortaleza, ela não consegue parar de mentir. E o diabo e a pessoa chora com aquilo, aquilo dói. Porque quando ela está aqui, por exemplo, num culto como esse, numa adoração, é lógico que o Espírito Santo que habita em mim, está aqui em mim dizendo, aquela área, aquela Jerusalém, você não tomou ela ainda, abre o teu olho, conserta isso, vai para cima dela. Olha o texto é maravilhoso, irmãos. Davi é uma bênção, Davi é uma bênção, Davi é uma bênção. Verso 6, e partiu o rei Davi com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra. Davi é o rei que Deus escolheu por causa de atitudes como essa. Lembra do Golias? Estava lá o Golias, falando, escarnecendo, provocando, tentando amedrontar o povo, gritando. Ele tinha todas as suas armas, o seu tamanho, que você sabe muito bem. Ele era um cara de guerra desde a mocidade, ele só estava no exército errado. O único problema de Golias é esse, estava lutando do lado errado. Então pode ter tudo, mas se estiver lutando do lado errado, então não tem nada. Davi não tinha nada, mas estava lutando do lado certo. Aleluia. Então não se importe se alguém olhar para você e diga, não tem nada, não pode nada, tão pequenininho. Não tem problema. Se você está lutando do lado certo, a vitória é sua, aleluia. Deus é contigo, aleluia. Vai acontecer um milagre, aleluia. E vai cair o gigante. Então, está lá o Golias gritando, falando, afrontando, colocando medo, usando palavras. E a Bíblia diz que Davi foi para a guerra. Chegou lá, ele viu aquilo indignou o coração dele. E ele diz, quem é esse circunciso para dizer tudo isso? Do nosso Deus, do povo de Deus. Mas tudo isso você conhece, você sabe de tudo isso. O que me chama a atenção no texto de Davi lá, contra Golias, é que a Bíblia diz que Davi correu, partiu para cima de Golias
E Davi se apressou para ir contra Golias. Está lá o problema, irmãos. Está lá a situação. Ele foi para cima dela. Ele focou a situação. Ele olhou e falou: esse é o problema para eu vencer hoje. É esse gigante. E eu vou para cima dele. O problema é que eu olho para os gigantes falando, e eu repito, eu me acomodo com isso. Por medo, por insegurança. Medo é uma outra fortaleza que nós criamos. Pessoas que têm medo de tudo. Pessoas que são discípulos de Jesus, que têm medo de tudo. Tem medo da morte, tem medo de ficar doente, tem medo de morrer, tem medo de ficar pobre, tem medo de um monte de coisa. Tem medo de acordar amanhã e saber como é que vai ser o dia amanhã. Qual vai ser o meu futuro? Eu tenho medo das situações que estão aparecendo aí. Você abre jornal e televisão, internet, é só problema, é só terror, é só medo. Eu tenho medo. Medo é uma fortaleza. Isso tem que ser vencido em nome de Jesus. Isso tem que ser conquistado por você e por mim. Eu tenho que entrar e partir para cima disso. Eu não posso me acomodar com isso. Eu não posso deixar isso continuar gritando contra a minha vida e me afrontando dia a dia. Não posso. Eu repito, eu tenho as minhas fortalezas. Talvez você tenha as suas. E eu sei quais são as minhas hoje. Eu não sei quais são as suas, graças a Deus. Por mais que eu te conheça, eu não sei quais são realmente as suas fortalezas. Eu não sei quais são os jebuseus. Eu não sei qual é a área que o diabo fez uma fortaleza dentro de você e disse: aqui você não entra. Eu não sei. Mas o que eu sei é que Jesus, o nosso Senhor, Ele opera aqui nesse lugar. E eu estou aqui nessa noite porque eu creio que Ele vai me dar vitória nessa noite sobre as fortalezas que estão na minha vida. Nessa noite eu não aceito ir embora daqui sem tomar a minha Jerusalém. Eu vou dizer de novo para você, em nome de Jesus, como alguém que está de pé aqui por graça e por misericórdia. Porque um dia Deus me escolheu e me chamou. Eu não vou embora hoje sem ter conquistado as minhas Jerusalém. Você não vai embora daqui hoje sem ter vitória sobre a tua Jerusalém, em nome de Jesus. Sem entrar aí e conquistar ela nessa noite. O texto diz que Davi, que o rei partiu para Jerusalém. Ele foi lá. É difícil? É uma fortaleza velha, de muros difíceis, e tem escarnecedores gritando que eu não vou entrar. O texto é muito sério. Habitavam nela que falaram a Davi, eles falaram a Davi, dizendo: não entrarás aqui. Não entrarás aqui. Irmãos, esses jebuseus fazem a mesma coisa, existem hoje dizendo a mesma coisa para você e para mim: vocês não vão conquistar, vocês não vão conseguir, você nasceu para ser assim e vai morrer assim, porque o teu pai era alcoólatra, você vai morrer alcoólatra, porque na tua família há um espírito agindo de vícios ao longo dos anos, você vai morrer viciado. Isso é palavra de jebuseu para o povo de Deus: você não vai entrar aqui. Tua família tem um espírito de morte agindo numa enfermidade, você vai morrer da mesma doença. Isso é jebuseu dizendo para você: nessa fortaleza você não vai entrar. Isso é mentira, irmãos. Nós temos ouvidos, e Deus nos deu a oportunidade, a chance, a autoridade inclusive, para pegar o meu ouvido e escutar ou a voz do jebuseu dizendo isso, ou então voltar o meu ouvido para a palavra do Senhor. Aleluia. Vou dizer de novo, a palavra do Senhor. E eu escolho ouvir a palavra do Senhor. O problema é que nós estamos escutando a palavra dos jebuseus, dando crédito para ela. Eles estão dizendo que nós não vamos entrar, conquistar, e nós estamos ouvindo ele. Prega-se uma mensagem, a palavra do Senhor é pregada,
a oração vem, o poder de Deus vem, a unção derramada, Deus faz uma obra, eu saio daqui, encontro com um jebuseu no caminho, ele me diz uma palavra, e tudo aquilo que Deus fez na minha vida cai por terra, eu me esqueço, eu abandono, eu deixo. Fique com a palavra do Senhor, ignore, despreze a palavra dos jebuseus. Quando o diabo vier dizer, você não é capaz, você não pode, olha o seu tamanho, você nunca vai tomar Jerusalém, você não vai entrar, irmãos, rejeite isso em nome de Jesus. Tua família, todo mundo separou, você vai separar, isso é palavra de jebuseu, irmãos, nós não fomos chamados, e não fomos criados para dar ouvido para isso, para emprestar o ouvido para isso, para usar o ouvido para isso, não, nós somos criados para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, vida e vida em abundância, vou dizer de novo, vida e vida com abundância, isso é o que ele veio, Jesus disse, o diabo veio para matar, furtar e destruir, mas Jesus dizendo, eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância, ter vida em abundância, não é ter dinheiro, ter vida em abundância, é viver ouvindo a palavra dEle, e andar debaixo da palavra dEle, aquilo que Ele falou para mim, eu ouço, recebo, e vivo em cima daquilo. Alguém disse, olha, a tua porta vai fechar, e não tem mais jeito, isso é palavra de jebuseu, e você talvez aceitou já isso, a sentença veio para você, você não vai entrar aqui, Davi, e você aceitou isso, calmamente, tranquilamente, ou às vezes eu aceitei isso na minha vida, mas nessa noite, nós estamos aqui na casa do Senhor, para entregar para Ele as nossas Jerusaléns, as fortalezas que o diabo está dizendo, você não vai entrar, e o texto vai dizer, verso 7, como eu disse, na minha Bíblia está porém, talvez uma outra tradução diferente, o verso 7 esteja dizendo, mas Davi tomou a fortaleza de Sião, porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a casa de Davi. Dá um aleluia de verdade aí, pelo amor de Deus, fala um aleluia, dá um glória a Deus. Por quê? Porque está lá a fortaleza velha, difícil de entrar, sabe, cheio de escarnecedor, dizendo que você não vai entrar aqui. Davi partiu para cima daquilo, e a Bíblia diz que Davi, porém, mas Davi tomou a cidade. Irmão, é isso que eu quero para a minha vida hoje, esse porém de Deus na minha vida, esse mas de Deus para a minha vida, para a minha história. Eu desejo hoje, nessa noite, que esse porém, ou que este mas, faça parte verdadeiramente da minha biografia. Eu quero, moço, como eu desejo, que alguém olhe para a minha vida e diz, ele nasceu para isso, mas, ou ele viveu numa família que tinha isso, ou ele viveu um tempo da vida dele fazendo aquilo, mas conquistou a sua fortaleza, porém tomou a sua fortaleza. Essa mudança de Deus na minha vida e na sua vida, no dia em que Deus te dá a vitória sobre essa fortaleza, sobre esse escárnio do diabo na sua vida, dizendo, você não vai tomar, e a Bíblia diz, porém Davi tomou, mas Davi tomou, ele entrou lá, ele conquistou, ele partiu para cima daquilo, não aceitou, não se conformou com aquilo, aquela situação incomodava Davi, todos os dias, não aceitou e partiu para cima e tomou, o texto diz que ele tomou, porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Verso 8, porque Davi disse naquele dia,
qualquer que ferir os jebuseus, e chegar ao canal, e aos coxos, e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz, nem cego, nem coxo entrará nesta casa. Irmãos, o texto, Deus mexeu muito comigo no texto, é um texto curto e simples, mas mexeu muito, porque Davi, de frente de Sião, de Jerusalém, da fortaleza, ele olhou para aquilo, e ele viu que não dava para ir pelos muros, que não tinha como ele subir os muros, porque eram muros altos, tinha lá os seus arqueiros, era complicado. Davi era um estrategista, Davi era um homem que Deus o dava para ele estratégias de guerra, para vencer, era um homem que orava, que buscava o Senhor, porque ele buscava o Senhor, ele tinha comunhão com o Senhor da vida dele, então Deus dava estratégias para ele. É aquilo que Deus quer fazer para você e para mim, te dar estratégias divinas, aleluia, estratégias divinas. Por quê? Porque do jeito que você, não, perdão, antes para mim, porque do jeito que eu estou fazendo, não está dando certo. Você acha que Davi foi o primeiro a tentar conquistar Jerusalém? Muitos povos tentaram conquistar Jerusalém, mas a Bíblia diz que não dava para entrar, para subir nos muros. Ninguém viu, ninguém percebeu, mas Davi teve uma estratégia. Por cima não dá para ir, então eu vou por baixo. Haviam canais de água que saíam dos lados da fortaleza. Davi disse, por cima não dá, mas tem os canais, vamos por baixo. Deus deu uma estratégia para Davi, Deus fez algo diferente. Davi fez algo que ninguém tinha feito, porque ele fez algo que ninguém tinha feito, Deus deu para ele uma vitória que ninguém tinha provado ainda. Ele entrou em Jerusalém, ele tomou a cidade, por baixo, pelos canais. Irmão, a minha estratégia às vezes não dá. O que eu acho que eu tenho que fazer não funciona. Por isso eu estou aqui também para buscar de Deus uma estratégia divina, algo que venha dele, para eu conseguir resolver essa questão na minha vida, ou as questões, vencer essas fortalezas, somente com estratégia divina. Divina. Deus se revela, a Bíblia fala lá em Isaías capítulo 11, verso 2, que o Espírito Santo, uma das manifestações do Espírito Santo é o Espírito de entendimento. Deus nos dá a capacidade, pelo Espírito Santo, para entendermos, termos entendimento do que nós estamos passando em nossa vida, e Deus nos dá o Espírito de sabedoria, para resolvermos o problema, para trazermos solução para aquilo, para vencermos aquilo. A igreja se acomoda às vezes com os problemas. Eu falo de mim, de você. E eu vou repetir, nós ficamos acomodados. Não vou mexer nessa área. Eu não vou tocar nisso, porque eu toco nisso, me dói, é complicado, é difícil resolver isso, é difícil mexer com isso. Não é difícil. Quando nós temos o Senhor na nossa vida, não é difícil. Quando nós temos Jesus em nossa vida e temos comunhão com Ele, Ele quer realmente nos dar vitória sobre tudo isso. Ele não aceita que isso fique na minha vida me prendendo. Por exemplo, Pedro era um cara complicado, ele tinha problemas, ele falava muito rápido, ele tinha problema de se antecipar, de soltar palavras, de falar um monte de coisa, e aquilo. Você conhece Pedro? E Jesus veio e tratou com Pedro, e um dia ele venceu a fortaleza que tinha na vida dele. A Bíblia diz em João capítulo 4, você conhece o texto, que fala que Jesus foi numa cidade chamada Sicar, para se encontrar com uma mulher samaritana.
Irmãos, o texto é maravilhoso, porque a mulher samaritana foi buscar água, e ela tinha uma fortaleza, ela tinha um fracasso nos matrimônios, e nem sabemos se eram matrimônios mesmo, a Bíblia usa o termo maridos, mas quem sabe? Ela tinha um fracasso na sua vida matrimonial, 4 casamentos falidos, 4, pior, quase pior que Fábio Júnior já, está indo para o 7º, foi para o 7º esses dias. E você olha o Fábio Júnior na televisão, parece que ele é um Highlander, ele não morre nunca também, né? Outro cara que deve ter uns 90 anos e está lá. E você vê o Fábio Júnior nos programas de televisão, ele está com muita maquiagem, deve ser muita plástica também, sempre com um sorriso no rosto, né? Cantando com um sorriso. Aí, né? Deve ser muito feliz, é nada. O cara para casar 7 vezes deve ser, haja fortaleza para o cara desse. Isso é um fracasso de vida. E aí alguém pode dizer assim, quem canta os males espanta. Olha para ele, pelo amor de Deus, isso é mentira. Eu creio que quem adora recebe vitória de Jesus, mas agora quem canta, mas não funciona, porque não dá. Então, a Bíblia fala que essa mulher estava lá, e Jesus foi lá falar com ela, e tratou com ela, e expôs a fortaleza da vida dela, e ela reconheceu, eu tenho uma questão, eu tenho uma fortaleza na minha vida, que eu não consigo vencer. A primeira missionária de Jesus foi aquela mulher. Vou dizer de novo, a primeira missionária que Jesus teve foi a mulher samaritana. Porque Jesus deu vitória, Jesus fez com que ela conquistasse a Jerusalém dela. E ela passou a reinar de verdade, viver uma vida plena. E ela foi para a cidade e disse assim, olha, tem um homem aqui, tem alguém aqui que me fez ver a minha vida, que me deu vitória sobre a minha fortaleza. E começou a pregar sobre Jesus. E na Bíblia está cheio de pessoas que são assim, que estão passando por um processo de fortalezas, incredulidade. A Bíblia fala de discípulos de Jesus. Está lá o Tomé, um deles é Tomé, incrédulo, que teve que ir até a ressurreição, até o final, dias antes de Jesus ir para o céu, ele estava ainda incrédulo. Aí Jesus apareceu e falou, põe a tua mão aqui, toca nos buracos, nas feridas, pelo amor de Deus, e crê. Talvez para você ou para as pessoas, a fortaleza é a incredulidade, é crer. Mas Jesus nos dá vitória sobre isso, sobre todas elas, sobre toda fortaleza que está na sua vida. Ele te dá estratégia. O desejo do meu coração nessa noite é que o Espírito Santo, de verdade, me dê estratégias dele, e dê para você estratégias dele, para que você vença as fortalezas que estão na sua vida. E os jebuseus que estão aí gritando, você não vai entrar, ignore a palavra deles, e fique com a palavra que o Senhor disse para você. Você é mais que vencedor. Você foi criado para o louvor da glória dele. Se você entrou aqui nessa noite, fechou os teus olhos e começou a adorar, e o jebuseu disse no teu ouvido, você não tem o direito de adorar, que você pecou. Quem é você para adorar? Isso é palavra de jebuseu. Você não pode aceitar essa palavra. Você foi criado para o louvor da glória do Senhor. Às vezes você viu as pessoas adorando aqui, alguém pregando, alguém dançando, e no teu coração arde o desejo, eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero adorar, eu quero tocar, eu quero dançar, eu quero servir. E aí você vai tentar se levantar da cadeira para dizer, olha, eu quero, e o jebuseu diz, quem é você? Você não tem o direito, você não tem capacidade para isso. Você não tem moral para isso. Você não tem dignidade para isso. Isso é palavra de jebuseu. Nessa noite a gente vai se levantar e vai partir para cima das nossas Jerusaléns. E vamos receber uma estratégia de Deus
para entrar e tomar a cidade. A Bíblia diz que Davi, no verso 7, tomou a cidade. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Verso 9, assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo até dentro. A única maneira que eu tenho de avançar, de verdade, de trazer crescimento para a minha vida, mais e mais, é vencendo as minhas fortalezas. Se o Bruno puder colocar lá, 2 Coríntios, texto que você conhece, 2 Coríntios capítulo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 10, verso 4. As armas com as quais lutamos não são humanas, aleluia. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. As fortalezas são criadas. As piores fortalezas não são as que estão fora, mas são as que estão dentro. Eu queria que você também colocasse o texto aí, por gentileza, de Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, verso 19 e verso 20. Efésios capítulo 1, verso 19 e verso 20. Põe a sua atenção nesse verso, por gentileza. A gente vai encerrando. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Os que cremos, você crê nele? Não, vou falar de novo, você crê nele de verdade? Você crê em Jesus? Amém? Aos que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Verso 20. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Traduzindo em poucas palavras, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dos mortos está aqui nessa noite, disponível para todos aqueles que creem nele. E o poder que agiu ressuscitando Jesus dos mortos é o mesmo poder que te dá capacidade nessa noite para vencer as tuas fortalezas. Quero convidar você a ficar de pé. Quero convidar o grupo de louvor para subirem, tocarem, ministrarem alguma coisa da parte do Senhor de verdade. De maneira, sabe, com uma unção da parte de Deus, de adoração, que há nesse lugar, que já existe nesse lugar. E você que entra aqui nos domingos, nas terças, nas quartas lá em cima, você percebe que o nosso foco é a adoração, porque eu creio que todos nós cremos que a adoração nos garante a vitória de maneira antecipada. Todos que adoraram na Bíblia de maneira antecipada, conquistaram a sua vitória no mesmo dia, na mesma hora, de maneira instantânea. Quem adora, recebe, garante o seu milagre. Mas não é para adorar por barganha, para receber, não. É adorar por adorar. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos aí. E pelo meu espírito eu percebo isso, e eu sei que você também percebeu isso nessa noite aqui. Que há uma unção de Deus nesse lugar aqui, poderosa, agindo, trabalhando, operando. E é baseado nesta unção de Deus, nesse mover deste Espírito maravilhoso, que é o Espírito Santo. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos.
Feche os teus olhos para fora. E que você possa enxergar dentro agora. Que eu possa enxergar dentro de mim agora. E que eu possa identificar as minhas Jerusaléns que não foram tomadas ainda. Mas que Deus quer me levar lá nessa noite, para eu tomar elas de uma vez por todas. Feche os teus olhos, vamos adorar o Senhor. Você entrou aqui nessa noite, feche os teus olhos. Talvez você entrou aqui nessa noite debaixo das vozes dos jebuseus. Você não merece, você não é digno, você não pode, você não vai conseguir. Talvez o desânimo se transformou numa fortaleza dentro de você. Talvez Deus chamou você, escolheu você, mas alguma coisa aconteceu no processo, no caminho, e você não tomou Jerusalém da sua vida. E você desanimou, desistiu, se recolheu, se retraiu. E Deus está esperando você se levantar nessa noite e partir em direção à tua Jerusalém. Como eu já falei aqui nessa noite sobre algumas situações que podem ser Jerusalém na sua vida, que é uma fortaleza que está aí, alguém dizendo: você não vai conquistar isso, você não vai entrar aqui, você não vai resolver isso.
Isso traz desânimo, traz dor, traz angústia, traz, sabe, tormento na nossa vida. Porque olhamos para a nossa fé, olhamos para a palavra e vemos que em nós há uma fortaleza. Então nós pensamos, então eu não vou mais para a igreja, não vou mais servir a Cristo, porque eu não consigo vencer nessa área. Então eu vou desistir, eu vou desanimar, eu vou entregar os pontos, eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Mas isso é voz de Jebuseu dizendo bobagem para você, e você não vai ouvir essa voz nessa noite. A voz que você vai ouvir é a voz do Senhor, dizendo: eu te escolhi, eu te chamei, eu te ungi, eu separei você no meio dos seus irmãos, Davi. Quando escolheram outros, Davi, eu escolhi você. Quando chamaram outros nomes, eu chamei o teu nome. Por isso eu quero convidar você nessa noite, se você, escute isso, se você entende pelo Espírito Santo que essa palavra falou com você, somente você que entende que Deus falou com você, que é Deus que falou com você, que no teu coração está ardendo aí, olha, eu tenho uma fortaleza, um fracasso que eu não consegui vencer ainda. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui no altar, aqui na frente, vamos orar. E eu declaro que eu já estou aqui, porque eu vim para receber vitória de Jesus nas fortalezas que eu preciso vencer. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, nós vamos estar orando juntos. Não venha por outro motivo que não seja eu tenho convicção de que Deus falou comigo. Mas acima do fato também de Deus ter falado comigo, eu quero vitória nessa noite. Eu não aceito ir embora daqui carregando ou tendo essa vergonha, essa marca de que eu não conquistei. Sabe o que o Senhor me mostra? O Senhor me mostra pessoas que foram ungidas com óleo. Deus me mostra claramente pessoas que tiveram óleo de Deus derramado na sua cabeça, que foram chamadas por Ele, mas que estão prostradas hoje. Pessoas que estão de joelhos, com as duas mãos nos ouvidos, dizendo: eu não quero mais ouvir, eu não quero mais fazer parte, eu não quero mais estar, eu não quero mais ser, eu estou com medo, eu estou angustiado, eu estou em pânico. O Senhor vai te dar vitória nessa noite sobre a tua Jerusalém. O Senhor te coloca de pé nessa noite, nesse lugar, por causa da palavra dEle, por causa do compromisso que Ele tem com você. Pessoas que estão aqui nessa noite estão se sentindo indignas, que a sua cabeça está tão baixa, tão baixa, tão baixa,
e ela está faltando coragem para olhar para frente. Não é nem para o alto, é para frente. Mas o Senhor tem uma palavra para você. Ele escolheu você. O Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Não acabou. A história não acabou ainda. Talvez você está aqui ouvindo a voz de Jebuseu, não vai entrar, não vai conquistar, não vai. Essa situação não vai mudar na sua vida, vai ser sempre assim. Isso é palavra de Jebuseu. Ouça a palavra do Senhor para você. Eu escolhi você. Eu construí essa história. E eu comecei e termino ela. É o que o Senhor diz para você. Você está aqui nessa noite ouvindo voz de Jebuseu dizendo: você não vai dar certo. Não precisa ouvir essa palavra, porque isso não é para você. Você não é capaz, você não consegue. Isso é palavra de Jebuseu. Escute a palavra do Senhor. O Senhor te ungiu. O Senhor te escolheu. O Senhor levanta do monturo e te coloca sentado com os príncipes dessa terra. A determinação do Jebuseu para a tua história não tem nenhum valor, porque aquilo que Deus estabeleceu para você é algo grande, é algo poderoso, é algo santo, é algo divino. E o Espírito Santo neste altar te dá nessa noite novas estratégias para vencer essa batalha. Eu quero convidar os irmãos que estão no louvor ali a descerem e tocarem nas mentes desses irmãos. Os irmãos que oram, que intercedem aqui na casa do Senhor, na igreja, saiam do seu lugar, venham aqui na frente, toquem na mente desses irmãos. Toque na mente. Se a tua mão está em santidade, toque na mente dessas pessoas e declare sobre a mente delas a voz do Senhor, a vitória para a vida delas sobre os Jebuseus. Essas fortalezas caem por terra nessa noite, porque as nossas armas, as tuas armas não são armas carnais, não são armas humanas, mas são poderosas em Deus para desfazer fortalezas. Elas caem por terra nessa noite, elas são vencidas. Você vai entrar e vai conquistar em nome de Jesus. Todos os irmãos que ministram, que são líderes, que estão envolvidos com o ministério de casais, venham aqui, orem, põem a mão em nome de Jesus sobre a cabeça desses amados, declare o milagre sobre a vida deles. Vocês vão reinar em plenitude, vocês vão vencer. Vocês não vão embora daqui nessa noite com a mesma maneira que entraram. Aleluia. Toda fortaleza do desânimo está destruída agora, quebrada agora, em nome de Jesus. O Senhor é quem te põe lá dentro. A vitória de Davi veio porque Deus o colocou lá dentro. Foi Deus que deu vitória para Davi, não foi Davi por ser Davi quem era um homem de guerra, não. É Deus que dá a estratégia, é Deus que te unge, é Deus que te dá o poder, como nós lemos em Efésios 1, 19 e 20, porque esse poder está disponível para você e para mim. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo dos mortos, este Espírito Santo está disponível para você nessa noite, para te dar vitória nessa noite. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Aleluia.
Essa palavra é para aqueles que creem. Como o texto diz, os que cremos, nós que cremos nesse poder disponível. Teu casamento não vai acabar, escute isso, o teu casamento não vai acabar, porque o Senhor te dá vitória sobre toda a palavra de Jebuseu que disse, não tem mais jeito. E palavra de Jebuseu nós rejeitamos. Nós passamos por cima de palavra de Jebuseu. Que a palavra do Senhor disse que aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Este pecado que virou uma fortaleza na sua vida, e que você desistiu de lutar contra ele porque ele é muito forte. Então você disse, eu não vou conseguir, eu já tentei, mas não consigo. Que o Senhor te dê uma nova estratégia nessa noite, em nome de Jesus. Se for preciso buscar ajuda, busque ajuda. Olhe para alguém de confiança na casa do Senhor e busque ajuda. Aleluia. Aleluia. Não é porque os teus pais tinham vícios que você vai viver esses vícios, vai morrer neles. Não, você não. Você vai conquistar essa fortaleza na sua vida. Você vai vencer sobre isso. Mesmo que os jebuseus gritem, teu pai morreu disso, tua mãe morreu disso, você não vai morrer disso. Todo mundo na tua família é assim, você não vai ser assim, como o Jebuseu disse. Porque o Senhor tem uma nova história para você. O Senhor tem uma história de conquista para você. Talvez o Jebuseu está dizendo aqui hoje para você, Deus te abandonou. Isso é palavra de Jebuseu, Deus te abandonou, hein? Isso é mentira. A palavra do Senhor para você é, eis que estou convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus. Você pode exaltar o nome dEle, glorificar o nome dEle. Eu não sei se você conhece a pessoa que está do seu lado aí. Eu não sei se você sabe o nome dela. Se não souber, pergunte o nome dela aí agora. E eu queria mesmo pedir para você, em nome de Jesus, como que você fosse um profeta agora, uma profetisa de Deus agora, e olhasse nos olhos da pessoa e dissesse, porém, e falasse o nome dela, porém, tomou a fortaleza e habitou nela. Amém?
que você tome ela, que haja um porém de Deus na sua vida nessa noite. Essa noite foi uma noite de mas, o mas de Deus para você e para mim. Mas Davi tomou, porém Davi tomou. Amém? Aplauda o Senhor mais uma vez, glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, o Deus único e verdadeiro, o nosso Senhor, o amado da nossa alma, aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Fica o convite mais uma vez, no sábado, no culto da virada, no dia 31, dê o seu nome, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o rosto do Senhor resplandeça sobre você, sobre a tua casa, que você vá em paz e tenha uma semana de vitória em nome de Jesus. Dá um abraço em pelo menos 10 aí, libere uma palavra para a vida dele, para a vida dela, e seja abençoado em nome de Jesus. Amém?